Bom, pessoal, iniciando mais uma aula aqui, dando continuidade ao nosso programa de autenticação. Nós criamos até agora o layout, né? A gente sabe que as atividades são divididas em duas partes, uma é a parte de layout e outra parte de lógica, né, de codificação, que é Kotlin, e o layout é a parte XML. E até então nós temos aqui, se acionarmos a perspectiva de design, a caixa ali de digite login, tá? A caixinha de texto já no padrão do Material Design. Vamos agora digitar a caixinha da senha, tá? Seguindo o mesmo procedimento, ó, o container, que é o text input layout, largura tela toda, altura quanto precisar, wrap content. Seguiremos na propriedade hint, arroba string barra str senha, max length, vamos assumir que seja uma senha aqui de 8 dígitos. Aqui, ó, opa, desculpa, gente, o max length é no text input edit text. Eu estou fazendo aqui o text input layout ainda. Então, mas coloquei o hint edit senha, vou ter que colocar um ID, porque esse componente ele vai ser manipulado, e todo componente que é manipulado, ou seja, clicado, digitado, ou que tem algum evento, alguma interação do usuário, a gente precisa colocar um ID, seguindo o mesmo padrão, ó, T e L de Text Input Layout, tá aqui, ó, til. A gente sabe que nome de objetos ou nome de componentes começa sempre com letra minúscula e a segunda palavra seguindo com letra maiúscula, tá? Então tá aqui, ó, til, senha, e vou colocar o estilo, que é o outlined box, tá aqui. Fechei a abertura da tag, ele fecha a tag assim que eu fecho a abertura da mesma, e aqui embaixo eu posso digitar o meu text input edit text da senha, tá? Então tá aqui, text input edit text, largura tela toda, altura quanto precisar, input type, só para dar uma diferenciada, eu vou assumir que é um number password, ou seja, vai aparecer somente o teclado numérico para esse campo, para o usuário digitar. E agora sim, o max length 8, vou assumir que é uma senha numérica de 8 dígitos, e vou colocar o ID seguindo o mesmo padrão, arroba mais ID barra, depois da barra é o ID que eu quero, é o nome que eu quero dar para esse campo, ó. Text input edit text te senha, esse vai ser o nome. Como não terei nada dentro da tag text input edit text, eu posso fechar a tag definitivamente com barra. Aqui só digitei a barra, ele já fecha com barra e o sinal de maior que, e eu já tenho o meu campo senha definido aqui no meu layout. Vamos verificar. Só tem um problema, o campo senha está muito grudado aqui no campo de login, então tem que dar uma margem, ó. Quando eu chego aqui no container do login, que é o text input layout, que é abaixo do style, essas propriedades não tem ordem não, tá, gente? Vocês podem colocar essas propriedades na ordem que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar um margem bottom, ou seja, uma margem para baixo. Vou colocar uma margem bottom de 14 dp, que é a unidade independente de pixel. E aí você vai reparar que o campo aqui na perspectiva design, o campo não mais está grudado como estava, tá? Depois do campo senha, eu já vou colocar logo aqui uma margem bottom aqui dentro do text input layout da senha, que é o container que vai carregar que vai carregar aqui o text input edit text da senha. Vou colocar aqui um margem bottom. Se eu apertar aqui, ó, a tecla Alt e espaço, ele carrega todas as propriedades possíveis para esse componente, tá? Então vou colocar aqui o margem bottom
Como o componente abaixo vai ser um button e não mais um campo de formulário, eu vou dar uma margem um pouco maior. Vou colocar 20 dp, unidades independentes de pixel, tá? Abaixo eu vou colocar mais um componente, que é o button. Largura e altura todo componente tem, que é a largura, tela toda, altura quanto precisar. Text, que aí vai ser o texto do botão. Qual a diferença da propriedade text para a propriedade hint? O text, o texto, ele fica fixo no componente. Já a propriedade hint, ele é uma dica. O texto fica ali, mas quando o usuário clica no componente, aquele texto ou ele some ou ele sobe, dependendo, no nosso caso aqui, que é um componente de material design, ele vai subir e vai ficar como se fosse um label daquele campinho da caixa de texto, tá? Se fosse no edit text comum, isso você pode ver na literatura, esse campo, o hint, ele some, simplesmente some, tá? No nosso caso, como a gente está usando um componente mais evoluído, ele não some, ele continua aparecendo, só que como se fosse um label ali do campo. A gente vai ver isso quando a gente for emular esse formulário, tá? Quando a gente colocar esse programa no dispositivo ou físico ou no dispositivo virtual. str, ó, entrar, o ID do botão, porque ele é um componente que o usuário vai manipular. Botão tá aqui, vou botar btn de botão, entrar. Vou tirar um mondinho aqui, ó, colocar uma cor de fundo nele. Vou colocar lá no meu arquivo colors, tá? Fonte default app, vou colocar assim, ó, cor default button, tá? Vou colocar essa cor azul aqui mesmo, só renomeei, tá aqui um hexadecimal azul. Vou voltar aqui, ó, background, arroba, color, ó, cor default button, tá? Vai ser esse azul, a cor de fundo. Vou tirar mais um mondinho aqui. Todo campo que tem texto, você pode formatar com essas três propriedades, não só o button, mas todo campo que tem texto. O text input edit text, o edit text, o text view, qualquer campo que tenha texto, você pode formatar com essas três propriedades, ó. Text, desculpa, font family. E aí você pode importar uma fonte e colocar aqui no arquivo de resources. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Seria essa propriedade que a gente vai utilizar no segundo momento. Mas eu tenho aqui, ó, text size. Ó, posso colocar aqui 20 sp. Ó, text color. Vou colocar lá no meu arquivo de cor. Color name. Assim, ó, cor default, né, padrão, texto button, ou seja, a cor do texto do botão. Vou colocar o branco, tá? Porque o fundo é azul, então a cor do texto tem que colocar um pouco mais claro para ficar melhor, né? A visualização do usuário. Cor default texto button, tá aqui. Text size, text color, tem aqui text style também. Aqui eu posso colocar, ó, negrito, itálico, normal. Normal, se você nem precisa explicitar, né, a text style, mas você pode colocar o negrito ou itálico. Se você quiser colocar aqui, ó, negrito. Vamos finalizar aqui, ó. Fechei a minha tag. Vamos ver aqui no design, ó. Tá aqui o botão entrar bonito, ó. Coloquei negrito. Se eu remover o negrito ou colocar normal, é a mesma coisa, porque o normal já fica implícito. Olha aqui, ele fica dessa forma. Pô, Diego, se eu quiser colocar o negrito e o itálico, ó, pipe,
itálico. Ó, bold, né? Pipe italic. Olha só, ele fica negrito e itálico, tá? Eu vou deixar só o negrito aqui. Tá aqui o botão entrar. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula. Nessa videoaula aqui nós concluímos a primeira parte do nosso projeto de autenticação, que é a criação do layout, tá? Um formulário de login e senha, o botão entrar. A gente conseguiu concluir. E nas próximas aulas aí nós iremos fazer o tratamento desses componentes, a validação desse formulário, iremos aprender como programar eventos, só que aí já vai ser aqui, ó, na parte lógica, na camada Kotlin, ou seja, no mainActivity.kt, que é o código Kotlin. Então tá bom, pessoal, muito obrigado e até a próxima aí.